Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio da primeira temporada do Backstage. E como os outros episódios, este também trará um tema extraordinário, revelador e impactante para a sua vida. Se prepare porque começa agora o 10º episódio do Backstage. Estamos de volta e vamos iniciar agora o estudo do 10º episódio da primeira temporada do Backstage. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você amigo que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, você que assiste pelo seu computador, smartphone ou tablet, enfim, você que está acompanhando, eu já vou dizer para você que o tema de hoje promete impactar a sua vida e lhe dar um conhecimento sobre verdades importantes que ocorrem nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Por isso, você não pode ficar de fora. Hoje nós vamos estudar o tema O Grande Julgamento. Nós vamos falar sobre as fases que o juízo que está em andamento, conforme que a gente estudou no episódio anterior, nós falamos sobre um santuário que seria purificado no final de uma grande profecia, que era a profecia dos 2.300 anos, e no final desta profecia o santuário seria purificado. Identificamos o santuário como sendo um santuário celestial e identificamos o que Cristo está fazendo lá. Ele está realizando um juízo. No entanto, este juízo, este julgamento, ele tem algumas fases. E hoje nós vamos falar sobre estas fases do juízo, do grande julgamento. E nós precisamos entender para que tenhamos mais confiança na palavra de Deus e que a esperança possa brotar em meu coração e também no seu coração. Pegue a sua Bíblia, você vai precisar da palavra de Deus. Pegue um caderno para anotar as suas observações, o seu aprendizado, as suas percepções. Também, de repente, quem sabe, marcar na Bíblia. Mas pegue a sua Bíblia, na medida do possível aí, acompanhe o estudo, vá confirmando se aquilo que a gente está apresentando de fato tem apoio bíblico. E se tiver apoio bíblico, é verdade. E como diz João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos então, neste momento, orar e pedir a Deus iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender as verdades que neste livro estão relatadas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, em mais um episódio, nós vamos ter a oportunidade de te conhecer mais através do estudo da palavra. Hoje, o assunto é o grande julgamento. Iremos conhecer as fases de um julgamento que está em andamento. Por favor, Deus Espírito Santo, nos dê a compreensão necessária, ilumina nossa mente e nos dê discernimento. Também nos conceda poder para viver as verdades que nós vamos conhecer. Te pedimos essas bênçãos e que elas alcancem a cada um que está acompanhando esta transmissão, este episódio. Te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém. Pegou a sua Bíblia, amigo? Já está preparado para iniciarmos o estudo deste 10º episódio? O grande julgamento é o tema e o primeiro texto que nós vamos ler agora está no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou resumir o contexto do capítulo 14 de Apocalipse. O capítulo 14 apresenta as últimas advertências, mensagens que precisam ser proclamadas para o povo que viveria no tempo do fim, ou seja, pouco antes do fim do nosso planeta. E este assunto a gente já estudou sobre o fim de todas as coisas, né? Pouco antes disso, Deus teria um apelo a ser realizado para a humanidade, um último chamado, um último convite, conhecido também como as mensagens angelicais ou as 3 mensagens angélicas. E o capítulo 14 vai relatar quais são essas apelativas do Senhor, esses últimos convites do Senhor. No Apocalipse 14, no verso 7, nós vamos ler uma dessas mensagens, destes apelos que o Senhor tem para fazer neste último momento da história da humanidade. Capítulo 14, verso 7, acompanha a leitura aí conosco. Diz assim:
dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A palavra do Senhor neste verso de Apocalipse 14, verso 7, diz que o convite que o Senhor tem neste último momento da humanidade, da história da humanidade neste planeta, é um convite a adorar ao Senhor, o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro. Existem muitos supostos deuses criados à forma humana e ao bel prazer da humanidade. As pessoas têm pegado Deus e colocado dentro da sua forma e produzindo um certo Deus que se encaixe melhor ao seu gosto, às suas inclinações, às suas vontades. Hoje em dia, o que está em alta é adorar a Deus, seja qual for a forma, o importante é adorar a Deus. É claro que o importante é adorar a Deus, só que a forma, amigo, é relevante sim, a forma é importante e a forma tem que ser a forma correta. E a forma correta de se adorar a Deus, ela é apresentada pela palavra de Deus. Lembre, por exemplo, de Caim e Abel. Lembra da história deles, os filhos de Adão? Caim e Abel, ambos eram adoradores, só que Caim adorou do jeito dele. E Abel? Abel adorou do jeito que Deus disse que tinha que ser. Caim foi rejeitado e Abel foi aceito. Então, amigo, quando alguém disser por aí que o importante é adorar, independente de como, vamos corrigir. Importante é adorar, mas a forma também como a gente adora é importante. A palavra do Senhor, Apocalipse 14, verso 7 diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A palavra do Senhor também diz que neste momento do verso 7, nós precisamos anunciar que um juízo começou. Chegou a hora, olha aqui, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo está em andamento e este juízo já começou já faz um certo tempo. No episódio anterior, no episódio 9, nós estudamos sobre a maior profecia de tempo relatada na palavra de Deus, que está lá em Daniel capítulo 8, verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E nós aplicamos o princípio de ano, estudamos os detalhes, os pormenores da profecia, e identificamos que este período de 2.300 tardes e manhãs dizem respeito a 2.300 anos, começando lá com a saída do decreto do rei Artaxerxes de reconstruir e restaurar a cidade de Jerusalém em 457 a.C. até 1844 d.C. Então significa que em 1844 a profecia das 2.300 tardes e manhãs se cumpre e a partir dali Jesus entra no último compartimento do santuário celestial, que é o Santíssimo, e lá Jesus opera o seu ministério sacerdotal relacionado ao último compartimento, este compartimento que nós chamamos de Santíssimo, que a Bíblia apresenta como Santíssimo. E o que é que Jesus faz lá? Ele faz seu trabalho de intercessão e também opera o juízo. E este juízo, este julgamento, tem algumas fases e é justamente o foco do nosso estudo hoje, tá bom? Vamos para um outro texto que vai nos reforçar o entendimento de que de fato existe um juízo em andamento. Atos capítulo 17, verso 31. Abra sua Bíblia aí comigo em Atos, no capítulo 17, verso 31. Palavra do Senhor diz o seguinte, acompanhe o texto. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amigos, o varão que ressuscita dentre os mortos é Jesus Cristo, e através dele que o julgamento, o juízo acontece. E a palavra de Deus diz que um dia determinado é estabelecido para a realização desse juízo. No entanto, a palavra do Senhor nos ensina, através da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que foi assunto do episódio anterior, que o julgamento já começou e começou desde 1844. Agora, nós vamos entender um pouquinho mais as fases deste julgamento e o que acontece em cada uma dessas fases. O objetivo é que, através do entendimento a respeito destas fases, você tenha esperança em Jesus, confiança em Jesus e a sua fé seja fortalecida. E não cause medo, desequilíbrio ou talvez desespero, mas que a correta compreensão do juízo apenas sirva para fortalecer
a sua fé na salvação em Jesus. Vamos então conhecer as 3 fases do juízo. E a primeira fase já vai ter um apoio bíblico aí apresentado em 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, verso 17 e acompanhe a leitura aí comigo. Tudo bem? 1 Pedro capítulo 4, verso 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você percebeu que a Bíblia Sagrada diz que esta primeira fase do juízo está focada em todos aqueles que pertencem à casa de Deus, ou seja, o povo de Deus. Cada ser humano que viveu nesta terra, em algum momento da sua vida, professou a fé em Jesus Cristo, o julgamento, a primeira fase, está focada neste público, em todos que professaram a fé em Jesus. A começar pelos mortos, que durante a vida aceitaram Jesus e morreram no Senhor, e terminar pelos vivos. Nós não sabemos precisar o momento em que o nosso nome, o teu nome, amigo, vai estar passando no julgamento. Só que isso não deve ser o nosso foco de estudo e a gente nem deve se demorar em estudar isto. Por quê? Porque isso não está revelado para ninguém. A palavra do Senhor não diz o momento exato que o seu nome vai estar passando. Apenas diz que o nome de todos aqueles que um dia professaram a fé em Jesus, ou seja, são da casa de Deus, do povo de Deus, este é o primeiro grupo a ser passado em juízo nesta fase do julgamento, certo? Vamos para um outro texto da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, nós vamos ter mais um texto reforçando a ideia da existência desta primeira fase do juízo e que todos devem comparecer à presença do juiz. Vamos ler a palavra do Senhor? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Querido, a palavra do Senhor é clara ao dizer que todos nós seremos analisados. E este juízo, esta análise, essa investigação é altamente necessária. Não é só porque a gente diz ser do Senhor que de fato nós somos do Senhor. O julgamento vem para comprovar quem de fato é de Deus, que genuinamente aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu advogado, como seu Pai, que de fato olhou para Cristo como quem de fato Ele é, o Salvador. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você reconhece Jesus como seu Salvador? Se a resposta for sim, você não precisa temer o juízo, muito pelo contrário. Você tem que se alegrar. Por quê? Porque o tribunal é de Cristo, ou seja, aquele que nos julga é aquele que também nos defende. Então, se você fez de Jesus seu advogado, fique tranquilo. Esta é a primeira fase. Para reforçar o nosso aprendizado sobre a primeira fase do juízo, nós temos aqui a palavra de Deus nos apresentando que em 1844, mais precisamente 22 de outubro de 1844, iniciou-se então o período do juízo, esta primeira fase do juízo. E esta primeira fase do juízo vai de 22 de outubro de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Mas o que é o fechamento da Porta da Graça? É o término do ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. Lembra que quando o sumo sacerdote entrava ali no dia da expiação, no último compartimento do santuário terrestre, o Santíssimo, ele fazia expiação pelo pecado da congregação, da comunidade, da sociedade dele ali. E quando o perdão era outorgado por Deus ao povo, terminava-se então o trabalho de intercessão e o sacerdote saía dali do santuário e retornava para o seu povo. A primeira fase do julgamento, ela acontece desde 1844 e vai até o momento que Jesus termina o seu ministério de intercessão no santuário celestial. E por que vai até essa fase? Porque essa primeira fase aí é a fase do juízo investigativo. É quando os nomes estão sendo passados em análises, como a gente já viu na palavra de Deus. Aqui é o momento da gente se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, aceitar Jesus como nosso Salvador, porque enquanto Jesus se encontra no santuário celestial intercedendo por mim e por você, e enquanto esta primeira fase do juízo acontece,
O Espírito Santo continua o seu trabalho de levar pecadores ao arrependimento aqui na terra, trabalhando em nosso coração. Mas quando Jesus terminar o seu trabalho de intercessão no santuário celestial, o Espírito Santo também irá parar de trabalhar no coração daqueles que ainda não tomaram a decisão por Cristo. O tempo de misericórdia foi dado, o tempo de misericórdia se esgotou e a pessoa não aceitou a mensagem da cruz, não aceitou Jesus como Salvador. Então, amigo, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, porque a porta da graça está aberta ainda. Jesus se encontra no santuário celestial ainda, intercedendo por mim e por você. E esta é a primeira fase do juízo, que nós chamamos de juízo investigativo. Todo aquele que professou a fé em Jesus, desde os que estão mortos aos que estão vivos, todos passarão em análise para que haja uma confirmação de sua aceitação genuína de Jesus como seu Salvador pessoal, certo? Então vamos agora estudar a segunda fase do juízo. Entendemos que a primeira fase vai de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Nós não sabemos precisar o momento, o dia, o mês, o ano do fechamento da Porta da Graça, mas a Bíblia Sagrada apresenta alguns sinais, alguns acontecimentos que ocorrem pouco antes do fechamento da Porta da Graça e outros que ocorrem pouco depois do fechamento da Porta da Graça. Então se aprofunde mais nos estudos sobre os últimos acontecimentos que devem ocorrer em nosso planeta antes do fim e você saberá o quanto ainda falta ou não no que diz respeito a muito ou pouco, mas não precisamente, para que isso lhe ajude no preparo de sua caminhada, no fortalecimento da sua fé e também no amadurecimento do seu relacionamento com Cristo. Vamos então para um outro texto da palavra do Senhor, agora no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Neste texto, nós vamos então encontrar a base para a segunda fase do julgamento, do juízo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Palavra do Senhor diz o seguinte, acompanha a leitura. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. No episódio que nós falamos sobre o milênio, deixamos claro que durante este período os salvos estarão com Jesus no céu, realizando duas ações. Eles estarão reinando e estarão julgando. Mas que espécie de julgamento é esse, se por ocasião do fechamento da Porta da Graça, o destino eterno de todo ser humano já foi definido? Esta segunda fase do juízo não é para definir o destino de ser humano, mas é para confirmar que o julgamento foi justo e que aqueles que não serão salvos, de fato, não foram salvos porque não quiseram aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, não abandonaram a sua vida de pecados, escolhendo então a perdição ao invés da salvação. Este julgamento, esta fase do juízo, a segunda fase, ela ocorre durante todo o período do milênio. O milênio começa na volta de Jesus e termina na descida da Nova Jerusalém, no finalzinho do milênio. E durante esse período é a segunda fase que nós chamamos de juízo confirmativo ou comprobatório, pois os salvos confirmarão que o juízo, ele de fato é reto e justo. E quem se perdeu, de fato se perdeu justamente por sua própria decisão. E quem foi salvo porque aceitou a salvação em Jesus Cristo, certo? Agora nós vamos para a terceira e última fase do juízo. Falamos sobre a primeira fase, que é o juízo investigativo, a segunda fase, que é o juízo confirmativo ou comprobatório, e a terceira fase agora, que é o juízo, daqui a pouquinho a gente vai dizer o nome dele. Antes, pega a palavra do Senhor mais uma vez, lá em Apocalipse, capítulo 20, novamente, e nós vamos ler os versos 7 até o verso 10, do verso 7 até o verso 10, tá bom? Vamos ler essa primeira parte aqui do verso 7 ao verso 9, que diz: Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram
não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Queridos, com a leitura deste texto, nós chegamos então à terceira e última fase do juízo, que acontece no fim do milênio, ou seja, quando termina os 1000 anos e Jesus desce ali com os salvos dentro da Nova Jerusalém, a cidade santa, e chega então aqui à terra, acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição daqueles que vão se perder. Lembra, durante 1000 anos, Satanás não tinha ninguém para tentar porque todos estavam mortos. Agora, no final do milênio, Satanás volta a ter quem tentar, porque aqueles que vão se perder ressuscitaram. E agora Satanás começa a enganar e a regimentá-los contra os salvos que estão dentro da cidade santa. Então, quando eles começam a marchar em direção à cidade santa e vão sitiar a cidade santa, querendo invadir para guerrear contra os salvos, neste momento, Deus opera em favor do seu povo. E Deus faz cair fogo e enxofre do céu, consumindo a todos os pecadores. Ali o pecado será destruído, os pecadores serão destruídos, Satanás, os demônios, e a terra será purificada. Esta é a terceira e última fase do juízo. E este juízo nós chamamos de juízo executivo, pois Cristo irá executar a sentença eterna dos que irão se perder, que é a destruição eterna. Amigo, você conseguiu entender as 3 fases do juízo? Nós falamos sobre a primeira fase, que é a fase do juízo investigativo, que ocorre entre 1844 até o fechamento da Porta da Graça. E nesta primeira fase, todo aquele que viveu na face da terra e um dia aceitou Jesus como seu Salvador, passará em análise, a começar pelos mortos, a terminar pelos vivos. E o mais importante é saber que nesta fase, nesta primeira fase do juízo investigativo, é o tempo que nós temos de abandonar o nosso caminho de pecados, aceitar Jesus como nosso Salvador, buscar o seu perdão através de um arrependimento genuíno que é operado pelo Espírito Santo em nosso coração. Por isso, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, trabalhar na sua vida, lhe auxiliar nesta caminhada rumo a Cristo Jesus, a aceitação de Cristo como seu Salvador pessoal. Esta é a primeira fase. A segunda fase do juízo é o juízo confirmativo. É quando os salvos estarão nos céus e durante 1000 anos estarão analisando os registros daqueles que se perderam e eles chegarão então à conclusão de que o juízo de fato foi reto, foi justo e Deus de fato agiu com justiça diante das decisões dos ímpios de não abandonarem o pecado e de não aceitarem Jesus como seu Salvador. E aí a gente chega na terceira e última fase do juízo, que é o juízo executivo, quando Cristo vai executar a sentença final, que é a destruição eterna para aqueles que não serão salvos, aqueles que não aceitaram a salvação em Jesus Cristo, os ímpios, como também Satanás e seus anjos serão destruídos nesta ocasião. Chegamos ao fim, então, da terceira fase, explicamos para você o juízo, como que ele acontece, as fases deste juízo e que esse entendimento sirva para fortalecer a sua fé, para fazer com que você deposite a sua esperança no reto e justo juiz, que também é o seu advogado. A palavra do Senhor ensina que Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Lembra disso? Assunto do episódio anterior. Cristo está nesse exato momento, amigo, intercedendo por mim e por você. Este é o momento de darmos ouvidos à voz do Espírito Santo, a voz que trabalha em sua consciência, dizendo, olha, está na hora de voltar para Cristo, de voltar para a igreja. É isso mesmo, amigo, você que está distante do Senhor. Você que está assistindo aí, você que está com seu computador diante de você aí, você que está segurando o celular, ei, para de ficar olhando outra página, fecha aí os aplicativos que você está conversando e que não é o assunto agora aqui da palavra de Deus. Cristo tem uma mensagem para você. Presta atenção aí agora. Você que está sentado aí no seu sofá, você que está deitado aí na sua cama, para um pouco. Cristo está chamando você para um arrependimento, para voltar para os braços dele, para voltar para o lugar do qual nunca deveria ter saído, que é a presença do Senhor. Jesus convida você a aceitá-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Aceite Jesus hoje como seu advogado. Compareça diante do juiz, que é o mesmo que vai te defender. E, amigo, ele será justo, ele será puro e esse julgamento será reto, ou seja, você só vai se perder se você quiser. Você só não vai ser salvo, amigo, se não aceitar Jesus como seu advogado. Jesus não perde nenhuma causa, desde que esta causa seja entregue nas mãos dele
na mão dele por completo. Você entrega a sua causa na mão de Jesus? Você entrega a sua vida nas mãos de Jesus? Você entrega, amigo, o seu caminho para que ele guie os seus passos? Este é o seu desejo, esta é a sua decisão, então está na hora de você firmar isso, comprovar com as ações, com as atitudes, voltando para a igreja, voltando para Jesus, sendo batizado, abandonando os seus pecados, as suas transgressões e se lançando aos braços de Jesus. Jesus está chamando você para um compromisso mais intenso com a causa dele. Jesus está chamando você, amigo, para ter uma vida nova, para abandonar a vida de pecados, a vida de transgressão, aquela vida que você corria em direção ao que era errado, aquela vida que você sente prazer no erro. Deus está chamando você, amigo. Deus está convidando você para que você agora sinta prazer naquilo que é correto, naquilo que é reto, naquilo que é eterno, naquilo que vem dos céus. Cristo está chamando você para que você receba a eternidade. Cristo está fazendo esse convite. Claro, Ele está usando meios humanos, esta transmissão, o backstage. Ele usa a palavra dEle. Ele usa a natureza para que ao contemplarmos possamos perceber também, até nos mínimos detalhes desta natureza, que Cristo é perfeito, que Cristo é amor, que Ele é detalhista, que Ele se preocupa com as minuciosidades da nossa vida e também a complexidade dela. Cristo tem interesse real em você. Ele sabe quem você é. Ele sabe a situação que você se encontra aí no momento. Você que está com medo, você que está com depressão, você que está se sentindo sozinho, você que está ansioso, ansiosa, Cristo entende o que se passa em seu coração, em sua mente. Permita que Ele faça morada em você. Permita que Ele seja seu amigo. Permita que Ele seja o seu bom pastor, o seu protetor, o seu conselheiro, o seu psicólogo. Permita que Ele seja o seu advogado. Cristo chama hoje a mim e a você para nos lançarmos em seus braços de amor, para confiarmos em seu julgamento que é justo, para confiarmos que Ele está mais desejoso a nos salvar do que apontar o nosso erro ou nos condenar. O Cristo apresentado pela palavra de Deus é o Cristo que hoje deseja salvar você. O Cristo que brota aqui das Escrituras Sagradas é o Cristo que almeja levar você para viver a eternidade ao lado dele. É a sua decisão, amigo? É a sua vontade, minha amiga? Você quer voltar para Jesus, mas não tem força, é isso? Está se sentindo fraca? Está se sentindo com medo? Está pensando que não vai conseguir? Que não adianta, porque você já tentou algumas vezes e não conseguiu? Você tem alguma intriga, alguma briga com alguém da igreja, é isso? Amigo, esquece tudo isso. Jesus ama você como ama qualquer outro ser humano. E Jesus ensinou a gente a perdoar. É difícil, eu sei, mas comece pedindo a Deus força para fazer isso, para perdoar. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça perdão, porque Jesus perdoou você. Se Jesus perdoou você, por que você não pode perdoar o teu irmão, a tua irmã, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus parentes, os teus irmãos na fé? Se Jesus, amigo, abre hoje os portais do céu para você, não iria você abrir o portão e a porta do seu coração para que Ele entre, para que Ele faça morada? Decida, amigo, segurar nas mãos de Jesus, vir para perto dele e nunca mais sair. Você que já entregou sua vida a Jesus, a caminhada ainda continua, a jornada ainda é árdua, mas acredite, Jesus intercede por você no santuário celestial. Jesus é um reto juiz, um justo juiz. Jesus é o teu advogado. Não tenha medo, não entre em desespero. Segura nas mãos do Mestre e continua essa jornada rumo ao céu. A jornada é desafiadora, porque esse trajeto que começa aqui na terra, mas termina no céu, passa por caminhos de dor, de sofrimento, de angústia. É vale, muitas vezes é um vale da sombra, da morte, mas é um vale, amigo, que por mais que seja escuro, por mais que a escuridão seja densa, Cristo estará conosco.
Então segura firme na mão de Jesus e se entrega de uma vez por todas. Tem alguma coisa que está atrapalhando você? Então larga. Nada é mais valioso do que Cristo. Não espera para depois. O amanhã só a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer conosco no segundo seguinte. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco quando terminar este vídeo, este episódio. Então é aí, agora, onde você está. Entenda, é agora, é aí, onde você está. Fecha os teus olhos aí e conversa com Deus, onde você estiver. Se lhe for possível fechar os olhos, ok. Se não for, não tem problema, mas fecha e repete comigo: Senhor Jesus. Diga, vá. Senhor Jesus, por favor, seja o meu advogado, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu quero hoje entregar o meu coração nas tuas mãos. A minha vida é tua. Entra e faz morada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Amigo, se você fez isso, entregou sua vida a Jesus Cristo. Amiga, se você se rendeu aos pés do Salvador, fique tranquila. Fique tranquila, fique em paz. Pois o juízo que está em andamento só irá confirmar essa sua decisão e te possibilitará viver eternamente com Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe amigo e amiga, vocês que estão acompanhando o Backstage. Que Deus abençoe a cada nova descoberta que vocês estão tendo, a cada novo desafio que vocês estão recebendo, aos apelos que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. Quando você ouvir aí a voz do Espírito Santo em seu coração, chamando você para abandonar um pecado, para aceitar uma verdade que você acabou de conhecer, para viver andando com Cristo no caminho da salvação, então não endureça o seu coração, se lança a Jesus, se entrega a Jesus, permita Jesus ser o teu Salvador. Que Deus lhe abençoe e até o próximo episódio do Backstage.